Muito bom dia! Eu sou Luciana, do Pod Plena, e estamos aqui hoje com a doutora Tamara Batistella. Vamos falar de Mulheres 360. Quem é essa profissional que se desdobra, que entrega e que é super mãe? Se apresente, doutora, fique à vontade e seja muito bem-vinda. Muito obrigada, estou muito feliz com esse convite. Falar principalmente sobre esse movimento das Mulheres 360, acho que é bem a minha realidade, então acho que faz todo sentido. Então, eu sou Tamara Batistella, sou médica endocrinologista e até a Lu falou, conte um pouco sobre a sua jornada na medicina. É bem clichê, desde pequenininha eu pensava em ser médica. Desde pequenininha mesmo, eu fui a primeira da família a falar que eu queria medicina. E acho que é um instinto meu mesmo, né? E ao longo da minha vida, por mais que não pareça, muita gente que conversa comigo, eu sempre tive muita dificuldade de controle com o peso. Então, eu tenho uma genética de obesidade na minha família, né? Eu tenho um pai que tem obesidade e eu sempre tive que lutar com isso. Então, eu sempre falava que eu ia fazer medicina e eu falava que eu ia fazer pediatria, uma hora eu falava que eu ia fazer ortopedia e minha mãe falava, você vai fazer endocrinologia. Você vai fazer, não vai, tipo, ela via que era a minha vivência, né? E mãe sempre sabe. Então, ao longo da medicina, eu fui me aproximando ainda mais desse mundo de dieta, cuidar da saúde, ter que sempre estar vigilante com o meu peso. Isso me trouxe uma curva de aprendizado muito grande dentro dessa área. Então, eu me identifico com o que as minhas pacientes vivem, né? E principalmente depois que veio a parte de ser mãe, né? Que eu acho que daí que a gente vive mais fases, entende mais coisas sobre isso. Aprende bem isso, equilibrar todos os pratinhos da vida, tentar. Um cai, a gente pega, tenta de novo. Mas é esse movimento de estar sempre tentando melhorar, crescer, se desenvolver no profissional, no pessoal, que é o que eu tento diariamente fazer e ajudar as pacientes a fazerem também. Que lindo, né? É exatamente isso que eu sempre trago essa conexão, né, dos livros com a vida real. E a sua dor, né? Da dor ao propósito, exatamente. Você acabou trazendo para o seu lado profissional. Uhum. E hoje a gente vai trazer uma temática. Eu quero que você traga pra gente a possibilidade de a dor da mulher que chega hoje ao seu consultório. O que ela traz, né? Principalmente a mulher depois dos 40. Uhum. O que normalmente a queixa principal? Uhum. É uma comparação? É uma necessidade de emagrecer? É uma necessidade de entender o seu corpo? Uhum. E né, pra gente, para esse movimento, e inclusive eu me identifico nessa fase da gente querendo se descobrir o tempo inteiro. Uhum. Vamos falar um pouquinho sobre a menopausa? Vamos. Eu amo atender mulheres da menopausa, apesar de ser realmente, eu acho que uma das fases mais complexas da vida da mulher. Isso que a gente passa por, né, gestação, amamentação, mas eu vejo as mulheres dessa fase com tantas dores, tantas queixas, que realmente eu acho um dos momentos mais desafiadores. O que eu mais escuto de primeira consulta? A primeira paciente já fala assim, meu Deus, eu tenho tanta queixa que eu nem sei por onde que eu começo. E a frase que eu acho que mais reflete esse momento é, eu não me reconheço mais. Você se identifica? Eu não me reconheço mais, parece que eu não sou a mesma pessoa de antes, parece que tem alguma coisa que tá diferente, na casa com os filhos, uma dificuldade com o marido, então são várias faces da vida que estão sendo desafio, a mulher tá sendo colocada em desafio, né? Então, esse não se reconhecer no momento que ela precisa de tanta entrega é muito difícil, né? Então, muda muito o humor, né? Uma labilidade emocional muito grande. Então, uma dificuldade de autocontrole das mulheres que eu vejo que traz um grande sofrimento, né? Cansaço, o não reconhecimento com o corpo, né? E isso é um grande problema na atualidade, por quê? Porque a gente tá vendo mulheres se comparando com coisas irreais. Sim. Então, ontem mesmo eu atendi uma paciente que ela falou assim, mas eu vejo uma mulher de 63 anos que eu sigo no Instagram e ela tem um corpo maravilhoso, por que eu não consigo? Falei, olha, a gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas estão usando de artifícios não seguros, não saudáveis para atingir corpos irreais, né? Então, o excesso dos hormônios, o excesso dos tratamentos estéticos também, o excesso dos tratamentos para perda de peso, eu que trato isso todo dia. Sou super a favor, mas a gente tá vendo um abuso, né, disso, virando realmente um abuso de substância. Então, essa comparação tá muito desleal,
Muito desleal. E aí a gente vê lá as famosas, né, que fazem 1000 tratamentos, que estão sempre lá com muita rede de apoio para poder fazer as coisas e a gente tentando chegar lá. É impossível. Sim. Né, essa coisa da Mulher Maravilha, né, não dá. Então a gente tem que também alinhar expectativa, realidade nessa fase. Eu sempre falo que a gente tem uma comparação da grama do vizinho ser mais verde do que a minha, né? A vida da pessoa lá na rede social, no Instagram, ela tá sempre perfeita e a minha... Porque cada um sabe das duas dores, né? Cada um sabe da sua necessidade, do quanto de entrega ela tem diariamente para fazer e pra se dar reconhecer. Conta daquilo. Para dar conta, né, de tudo isso. Então, é natural que a mulher... não só nessa fase, mas que ela aprenda a se conhecer, né? Sim. E quando você fala, e falando em emagrecimento, conhecer o seu corpo, o emocional tem peso? Muito, muito. E eu vejo muito, é uma relação bidirecional, né? As mulheres, elas não se reconhecem no seu corpo, acaba com o emocional, e o emocional leva esse distanciamento do cuidado com o corpo. Eu sempre falo, não adianta eu tentar cuidar do seu corpo se a sua mente não estiver saudável. Ninguém consegue se comprometer com uma mudança de hábitos se tá com uma depressão, se tá com uma ansiedade. E é a fase da vida que a mulher tá muito vulnerável a esses distúrbios do humor. Porque a labilidade hormonal que a gente vê nessa fase faz a gente ter mais esses episódios, tanto de depressão quanto de ansiedade. Então é muito difícil com que ela consiga se comprometer com uma rotina de exercício, de alimentação saudável, se ela tá com o humor extremamente abalado. E aí ela chega no consultório e fala... Muitas choram, porque falam assim, meu Deus, essa não sou eu, esse corpo não é meu, mas eu não consigo lutar, eu não consigo fazer nada, porque o emocional tá travando o desenvolvimento dela. Sim. Então é muito complexo, né? E há também um grande preconceito, né, do cuidado da saúde emocional. Ainda tem muito preconceito com buscar uma psicóloga, buscar um tratamento com a psiquiatra, entender que esse pilar é tão importante quanto os outros da saúde, né? As pessoas acreditam que eu escuto muito, né? Ah, não, isso é coisa de gente fraca, isso é falta de Deus. E não, gente, alterações de humor, elas estão relacionadas a alterações químicas nossas. Então a gente precisa de ajuda, Sim. né? E quebrar essa barreira, esse preconceito, às vezes me leva a muitas consultas para conseguir que a paciente entenda a importância desse cuidado, para daí ela conseguir atingir os outros objetivos. Nossa, isso é fundamental, né? E hoje, já me veio na cabeça aqui a questão do envelhecimento, né? Antigamente, uma mulher de 45 anos era uma velhinha, não é? Tinha até alguns recortes de jornais, realmente, onde tinha essa comparação. Era senhorinhas. Hoje, a mulher, ela tá numa fase produtiva ainda, né? Ela tá ali querendo dar conta de tudo, muitas vezes em transição de carreira. Muitas vezes escolhendo novos projetos e tendo que lidar com todas essas emoções, né? Com esse processamento químico dentro do seu corpo. E eu falo assim, ó, como envelhecer com mais qualidade? Sempre eu tenho essa reflexão. E também é saudável você treinar não somente o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, mas também ter relações sociais saudáveis, rede de apoio, né? Porque assim, se você está se comunicando com outras pessoas que têm as mesmas necessidades, é você se reabastecer, né? Você se conecta com pessoas que estão vivendo aquilo, troca experiências, né? E isso que você falou realmente é muito importante, assim, esse desafio da fase da mulher da menopausa hoje. Quando eu dou aula de menopausa, é essa imagem que eu uso. Quem era a mulher da menopausa há 50, 60 anos e quem é a mulher hoje? Primeiro que mudou totalmente a vida da mulher, né? Hoje nós temos múltiplas funções e mantemos as funções básicas de casa, né? Então, a nossa carga emocional, a nossa carga de trabalho é sempre dobrada. Então, a gente já tem essa sobrecarga. E estamos realmente no auge quando a gente está com 40, 45 anos dentro das carreiras, né? A gente está no melhor momento. Então, se chega essa parte da oscilação hormonal e isso derruba, como que eu vou continuar dando conta da carreira, da família, dos filhos, né? Então, é muito desafiador, porque antigamente não tinha essa demanda tão grande, né? A maioria, pelo menos das mulheres, não estavam no mercado de trabalho. E também era uma normalização de isso é assim. Ninguém podia discutir. Eu tô sofrendo de fogacho. Tá bom, todas nós sofremos e isso é normal, aceita. Né? As mães de antigamente... Engole o choro. As mulheres de antigamente eram muito duras com isso, inclusive, Sim. né? Não pode ficar reclamando disso, isso é normal. Todo mundo menstruou, todo mundo teve cólica, todo mundo teve parto, amamentou.
agora é menopausa, e é isso aí que tem, não tem o que fazer. Hoje a gente não aceita, né? Hoje a gente não aceita porque a gente tem uma demanda realmente muito grande nessa fase da vida. Hoje a gente não aceita porque as mulheres 40 a mais estão com a vida sexual ativa, então não dá pra gente normalizar sintomas, né? Muitas mulheres paravam de ter relação. Atrofia vaginal, um sofrimento muito intenso, né? Dor. Então, muitos relacionamentos eram amizades depois dessa fase. Hoje os relacionamentos mudaram. Então, as demandas nessa fase também são muito importantes. Então, eu não posso mais deixar com que uma mulher da menopausa não tenha uma vida social, sexual, profissional ativa. Ela não pode estar derrubada. E aí entram os nossos desafios de tratar essa mulher, levantar ela dentro do que a gente consegue. Os desafios também das que não podem fazer uma reposição hormonal, né? Que entra também essa parte. Mas existem maneiras da gente tratar e graças a Deus a medicina tem evoluído muito nisso. Sim. Então, a gente está muito mais seguro de tratar essas mulheres, a gente tem mais arsenais terapêuticos chegando, a demanda que veio das mulheres está devagarzinho sendo atendida, né? Então, a gente tem conseguido devolver qualidade de vida, que era uma coisa que as mulheres acreditavam que não tinha mais como. E o fato da mulher sempre ser o pilar da família, quando ela tem conhecimento, quando ela se cuida, quando ela, né, se ama e se prioriza, ela também acaba educando o resto da família, né? Porque o homem também, na fase de envelhecimento, ele também precisa muitas vezes de orientação médica e eles têm mais resistência ainda, muito, né? Mais. A buscar. E aí, assim, quando uma mulher, ela tá forte, ela tá orientada, ela traz a outra, né? Então, eu me identifico muito. Eu também tinha muitas dúvidas, né? A partir do momento que eu cheguei no consultório, eu cheguei por indicação de uma amiga, porque não, isso não é normal, Lu, né? Você não vai ficar sofrendo, não. Vai lá pedir ajuda. Isso. E é isso. Às vezes a gente precisa, assim, trazer esclarecimento, trazer clareza, trazer oportunidades, né? Conhecimento para essa mulher falar assim, não, eu preciso ir lá e testar se realmente isso faz sentido ou não pro meu caso, né? Tem muitas crenças, né, do que não pode. O que não pode para um, não necessariamente vai ser para o outro, exatamente. Né? Tem aqueles, os riscos que você me explicou uma vez, que eles vão se somando quando você precisa fazer algum tipo de reposição. Explica pra gente só um pouquinho sobre isso. Então é bem importante esse entendimento de que cada mulher vai ter que ser individualizada, né? Porque cada uma vai ter suas indicações e contraindicações dentro da reposição hormonal. E hoje a gente tem muitas opções terapêuticas, então eu consigo adequar para cada caso. E mesmo nas que não podem, a gente tem como melhorar a qualidade de vida. Então, o que eu sempre falo para essas mulheres não deixem de buscar ajuda. A gente tem o que fazer. Casos mais ou menos desafiadores, mas a gente tem o que fazer. O que acontece em relação à reposição hormonal e por que tem tanto tabu, né? Há alguns anos a gente teve um grande estudo que estava fazendo uma avaliação das mulheres na menopausa com uma reposição hormonal que na época que foi estudada de uma maneira muito errada, num público errado, com doses hormonais erradas. Então, isso trouxe um grande medo nas mulheres. Então, tem uma fase da geração ali das mulheres, as de 60, 70 anos, tem pavor de falar sobre reposição hormonal e passaram isso para as próximas gerações de não, isso é perigoso, né? Hoje não, hoje a gente consegue, né, por vias mais saudáveis, doses mais seguras, numa janela de oportunidade mais segura também. Então, qual que é a importância da gente entender? Se eu pego uma mulher no início da menopausa, nos primeiros 10 anos principalmente, ideal até nos primeiros 5, eu consigo com muito mais segurança fazer uma reposição hormonal, eu consigo com muito mais benefício, eu consigo prevenir inclusive desfechos secundários da menopausa, aumento de risco cardiovascular, piora da massa óssea, se eu inicio essa reposição na fase certa, lá no início. Então, primeiro é quebrar essa barreira de comecei com sintomas, né? Tá chegando muito mais as mulheres na fase já de climatério, elas estão mais atentas, isso é importante. Então, a gente já começa no climatério um cuidado, né? Pra hora que entrar realmente na menopausa, a gente já tá com uma segurança de fazer uma reposição hormonal. E esse somatório de riscos, o que a gente tem que tomar cuidado? Eu estou colocando a minha paciente com uma reposição hormonal segura, estudada para ela, mas não deixa de ser um hormônio que está entrando de maneira exógena, né? Então, o que eu sempre combino com as pacientes a gente vai fazer reposição hormonal, mas a gente vai zerar os seus outros riscos. Então, quem fuma tem que parar de fumar, idealmente.
Quem é sedentária tem que começar uma atividade física. Quem tem uma alimentação não saudável tem que começar a corrigir a alimentação. Quem tem sobrepeso, a gente tem que tratar o peso. Por quê? Eu não quero agregar fatores de risco para minha paciente, porque já é uma fase de maior risco. Mesmo nas que eu coloco repouso hormonal, a gente sabe que a primeira década da menopausa, a gente tem um aumento exponencial do risco cardiovascular. Então é a hora da gente tentar minimizar todos os riscos secundários. Inclusive, o sedentarismo, ele aumenta mais o risco de um desfecho negativo em relação a risco cardiovascular ou a um câncer de mama, do que uma terapia de repouso hormonal bem feita, numa dose segura, da maneira bem acompanhada, né? Então, se a gente faz certinho, com a orientação correta, com o acompanhamento médico, cuidando dos demais hábitos, a gente consegue deixar essa mulher muito segura e muito mais confortável. Nossa, é maravilhosa a sua explicação, e tudo remete principalmente ao equilíbrio, a você ter uma vida centrada em você mesmo, né? Em cuidar do exercício, em cuidar da alimentação, em se cuidar, em se amar e se priorizar. Vamos falar um pouquinho agora sobre o uso das canetas emagrecedoras. Tá no auge, né? Não podia deixar de tocar nesse assunto. Até porque eu tenho certeza que os seguidores vão perguntar, né? E as canetinhas, ela é benéfico? E associado a essa fase da idade também, porque a gente sabe que hoje, desde os adolescentes até a maturidade, todo mundo está fazendo um uso indiscriminado, né? Sim. E assim, até que ponto ele é saudável e o emagrecimento para você manter, né? O que fazer? Então, as canetas emagrecedoras, né, a gente nem gosta tanto desse nome porque realmente trouxe essa questão de emagrecimento por si só. Mas é a maneira que todo mundo tem comunicado sobre isso, então a gente tá falando dessa maneira. E o que a gente tem que entender? Essas medicações surgiram para reduzir o peso, né? Lá atrás elas foram estudadas para diabetes, a gente viu que elas eram benéficas para perda de peso, e elas são realmente revolucionárias no tratamento da perda de peso e agrega muito benefício. Redução de risco cardiovascular, redução de um desfecho renal no paciente, né? A gente tem uma melhora, inclusive, em quadros de saúde mental. Então, tem muita coisa vindo que a gente, às vezes, até brinca, né? Fala, meu Deus, mas é tanto benefício. Cadê o malefício, né? O malefício, principalmente, tá no mau uso. Então, as canetas, elas são muito bem-vindas, mas eu falo que é igual todo medicamento que a gente acaba falando que é igual droga. Droga, né? Por quê? Porque é uma substância que, se eu não souber usar da maneira correta, eu vou ter um desfecho ruim para aquele paciente. Então, sim, né? A gente usa muito, tem muito benefício, realmente em todas as fases da vida, né? Só que, se a gente não usar da maneira correta, eu vou colher os frutos negativos daquilo, né? Falando um pouco específico dessa fase do 40+, qual que é o nosso maior problema nesse momento? A maioria das mulheres não construíram uma boa massa magra ao longo da vida. Então, a partir dos 30 anos, a gente já tá perdendo a nossa massa magra, que seria músculo, osso, né? Então, se a gente não fez um bom pico de massa óssea, massa muscular até os 30, a gente já tem um prejuízo. E se depois dos 30, que é uma fase de muita demanda mesmo para mulher, gestação, amamentação, a gente foi parando de cuidar disso, nosso declínio de massa muscular é muito grande. Então, muitas mulheres chegam ali com 42, 43 anos com aquela má distribuição. Então, elas não estão obesas. Elas, às vezes, não estão nem com sobrepeso. Às vezes, a gente olha o IMC, tá de 24, mas é uma paciente que tá lá com um percentual de gordura de 40%, que é bem elevado. Por quê? Porque ela não tem massa muscular. Se eu só coloco uma caneta emagrecedora para essa paciente, eu brinco com elas, é um tiro no pé. Sim. Eu vou comprometer toda a sua saúde metabólica. Então, não é proibido a gente utilizar quando bem indicado, mas a gente tem que ter muito mais um olhar para troca, né? Então, esse é o maior desafio. Eu preciso que essa paciente muito mais ganhe músculo do que baixe gordura sozinho, né? Então, se eu só penso em colocar uma caneta nesse público, eu vou ter um comprometimento metabólico muito grande e lá na frente ela vai ter um reganho de peso exponencial. Sim. Né? Então, esse mau uso que a gente tem visto, tratamentos assim, né? A gente vê muitas pessoas manejando hoje a perda de peso, pessoas sem informação adequada. Então, eu vejo pacientes com déficit muscular de 8, 10 quilos no consultório. É um absurdo. Então, isso daqui a pouco vai deixar essa paciente com diabetes, porque existe diabetes por perda de massa muscular. A paciente vai estar com massa óssea comprometida e vai estar com o metabolismo tão lento que a gente brinca que se comer uma alface engorda,
né? Então, reganho de peso, por isso que ficou fama de reganho, né? Sim. Ah, e depois que a gente emagrece com um tratamento para perda de peso, a gente reganha o dobro. Por quê? Porque muitos anos atrás a gente não tinha esse conhecimento do que eu tô perdendo, a gente não acompanhava isso. Então, perdia lá com dietas muitas vezes não saudáveis, perdia muita massa muscular, tirava o tratamento de maneira súbita, o paciente reganhava muito peso. Hoje a gente tem que fazer o paciente perder peso, preservando massa muscular, que é o nosso grande desafio, e aí a gente vai avaliar quem é o paciente que eu posso tirar a medicação. Sim. Não é todo paciente que é seguro a gente tirar. Tem pacientes com obesidade mais grave, pacientes que têm resistência insulínica, que já têm um pré-diabetes, que o ideal era que eu deixasse aquela medicação igual eu deixaria um tratamento para hipertensão, para colesterol, para disfunção cardíaca, enxergando isso realmente como uma doença crônica, né? Mas existem as pacientes, né, que engordaram por uma fase muito pontual da vida, que a gente consegue fazer um tratamento mais pontual, reorganizar bem o metabolismo, e aí, tentando devagar, a gente fazer uma retirada gradual, com cautela, com vigilância. E eu sempre falo, não se dê em alta. Não tem como a gente falar assim, nunca mais eu vou ganhar peso. A vigilância, ela tem que, infelizmente, ser contínua. Por isso que eu brinco que eu vivo isso. Eu vivo em vigilância contínua a vida toda. Então eu entendo esse cuidado, eu sei quão difícil é. Mas é a única maneira que a gente tem de estar sempre atento. Subiu 2, 3 quilos. Opa, deixa eu conversar com a minha médica de novo. Deixa eu dar uma reorganizada. Onde que eu tô errando? E como a nossa vida ela é muito corrida, os erros eles vão surgindo tão pequenininhos que a gente não enxerga. E na menopausa, qualquer pequeno erro faz ganho de peso, né? O metabolismo tá muito prejudicado, o metabolismo tá muito mais lento, né? A redistribuição de gordura, ela tá muito intensa acontecendo. Eu acho que até é importante depois a gente falar sobre o mecanismo disso, mas é o que a gente vê que torna muito mais difícil. Então, não é mentira que a menopausa engorda, é realmente uma realidade. Tem, inclusive, um estudo interessante que avaliou o uso das canetas emagrecedoras com e sem reposição hormonal, e tem benefício da gente fazer as duas coisas juntas. Porque quando eu coloco de volta um pouco de estrógeno, eu consigo trazer uma melhora metabólica, uma melhora nessa redistribuição de gordura que estaria acontecendo, sabe? Então, quando bem indicado, as canetas são muito bem-vindas, mas com acompanhamento. Sim. Né? Não essa Tudo com muita prudência, Tudo né? com muita prudência, eu acho que é exatamente esse o caminho. Entender, né, que a obesidade, ela é sim uma doença crônica e que esse equilíbrio, esse controle, esse acompanhamento, ele deve ser contínuo sempre. Aí também entra a questão do nosso planejamento, né? Do planejamento de comprometimento conosco mesmo. Sim. Como que tem sido as consultas, né? Você tem marcado a sua consulta médica há quanto tempo? Há quanto tempo você tem feito os seus exames, né? Quanto tempo você tem deixado, programado os seus exercícios físicos? Isso. Porque se você coloca dentro da sua rotina, você estabelece uma rotina de organização, você consegue, né? Sim. Eu falo assim que a gente vive comendo marmita, mas tá bom, vai fazer o quê? Sim. O que tem pra hoje. Pra você manter o equilíbrio, de poder comer certinho. Exato. Mas olha, a gente tem algumas dúvidas, sim, mas no geral eu acredito que falar de emagrecimento é muito impacto psicológico também, né? Esse acompanhamento multidisciplinar, ele também é importante, né? Acho que somar com outros profissionais que venha falar na mesma abordagem, na mesma linguagem, trazer essa mulher para a concepção de realmente buscar uma qualidade de vida. Sim. E vocês têm feito isso entre outros profissionais, existem movimentos, congressos, simpósios que se falam sobre isso. Qual é, né, eu acho que está sendo os projetos futuros da medicina para esse tipo de situação? Além da endocrinologia, eu fiz medicina do estilo de vida, né? E a medicina do estilo de vida, ela integra muito o paciente, né? Então, ela fala muito sobre essa importância da multidisciplinaridade, da gente ter esse olhar de todos os pilares da saúde. Então, uma nutricionista, uma psicóloga, em alguns casos uma psiquiatra, um educador físico, a gente ter todo essa equipe junta, a gente consegue ter muito mais resultado. Porque não tem, igual eu falei, né? Não tem como a gente desassociar o cuidado metabólico do cuidado emocional. Então, essa rede integrada, essa comunicação por igual é muito importante. Porque, infelizmente, a gente está num momento que cada um fala uma coisa.
Então, também, se eu indico, às vezes, o paciente para ir numa nutricionista e aí volta uma conduta totalmente errada dentro do que a gente está se propondo, isso até atrapalha. Então, essa integração da equipe é algo muito importante. Por isso, até que hoje eu trabalho com um acompanhamento multidisciplinar, com planos de acompanhamento, porque eu senti muito essa necessidade e eu vi que muitos pacientes estavam indo para um educador físico, ou indo para uma nutricionista, ou indo para uma psicóloga e voltando com orientações totalmente fora do que era o que a gente precisava para aquele caso, né? A medicina, a nutrição tem evoluído, mas a gente tem que cuidar, porque essa evolução muito rápida, nem sempre ela tá pautada em estudos, né, grandes, em base científica boa. Então, são muito coisas dos achismos surgindo. E isso tá muito perigoso. Então, realmente, a gente ter bons profissionais atualizados, mas respeitando uma base segura, é muito importante agora, né? E sim, nos congressos, cada vez mais essa integração, esse olhar mais completo do paciente, olhar para o sono do paciente, que é uma coisa que muita gente esquece. A mulher da menopausa, ela não dorme bem. Então, isso compromete o quadro alimentar, muda o perfil alimentar da paciente, muda o metabolismo dela. Então, todos os pilares sendo olhados de maneira com uma ênfase maior é muito importante, né? Sim. E agora a gente vai mudar de assunto de novo, vamos desafiar. E o empreendedorismo? Discutimos esses dias e falamos, né, sobre... Além de ser médica, hoje a gente precisa sempre pensar e como me posicionar, e como empreender, e como escalar o meu negócio, como, né? Tem sido um desafio, tem sido pensar fora da caixa, tem sido um reaprendizado constante? Sim, sim. Eu relutei por muito tempo, por incrível que pareça, em ter o meu próprio consultório. Né, eu tava muito confortável, né, estando em outros locais, e foi um grande desafio porque subitamente eu tive que ter o meu próprio consultório. Foi um processo assim, em 2 meses eu tinha que estar com ele pronto. Foi bem desafiador, né, muitos medos, muitas inseguranças, mas hoje olhando, isso foi uma curva de aprendizado tão grande e me trouxe uma liberdade dentro da minha organização profissional mesmo, muito grande e muito aprendizado, né? Então, você ter a gestão do teu próprio consultório, organização financeira, treinamento de secretária, entender a importância desse primeiro contato, entender como que teu paciente está sendo atendido. Hoje eu tenho um olhar realmente de que o meu consultório é o meu empreendimento, né? É uma empresa que precisa de gestão. Sim. Então, precisa de uma organização financeira, precisa de um controle de custos, precisa de um controle de como aquele paciente está sendo recebido, né? Como que tá a sala de espera, como que a secretária recebe, como que ele é atendido no WhatsApp. Então, eu tô sempre vigiando como que estão os atendimentos dentro do WhatsApp, tô sempre vendo como os pacientes estão sendo respondidos. E isso veio de uma visão mais recente, porque a gente não aprende isso, né? Durante a faculdade de medicina, a gente aprende a ser médico, e que médico nem tem que olhar para essas coisas. Então, por muito tempo, eu falava, não, isso nem é minha responsabilidade. Não, isso daí eu nem vou olhar, né? E aí, aos pouquinhos, né, eu aprendi muito com a minha sócia também, muito com o meu marido, porque ele tá nessa parte de gestão. E aí a gente foi organizando, e dentro desse processo de organização do meu consultório, me trouxe uma luz de que eu preciso ajudar outras pessoas. Porque eu converso com colegas médicos e eu fico em choque com o que eu tenho visto, né? A maioria não sabe quanto ganha, a maioria não sabe emitir uma nota, não sabe quanto que gasta. Então, muitas vezes, é o que eu falo, trabalha, chega no fim do mês, o que aconteceu com o dinheiro? Só movimentei. Só paguei conta e começou de novo, e meu Deus, e agora? Então, isso tem que mudar, porque a medicina mudou, né? A gente falava antigamente que o médico era uma profissão rica, e hoje a gente vê que é muito desafiador a gente se desenvolver dentro da medicina. Então, a gente tem que aprender a gestão de consultório, a gente tem que aprender a se posicionar e olhar para o consultório como uma empresa, né? E isso tem sido muito legal, mas muito desafiador, né? A gente tá acostumado a ser médico, então é quebrar um pouco a cabeça, mas eu acho que é mais uma coisa que, igual a gente falou no início, assim, que tem coisas que a gente tem que ir mesmo com medo, né? A gente tem que dar esse passo, porque a gente não evolui sem passar por um momento de segurança, sem passar por um momento de aprendizado. É isso que faz a gente crescer. Então, eu tenho encarado dessa maneira, tá muito desafiador, mas tá sendo bem legal também.
É quebra de crenças, né? O médico, o profissional que cuida em si, ele tinha essa concepção, eu só preciso tratar a doença. É isso. E hoje, ser o dono do seu próprio negócio, né? Fazer essa questão de gestão, de se comprometer a fazer essa coisa prosperar, dar lucro, né? Porque é isso, todos trabalhamos porque quer também resultados. Sim. Então, isso é muito importante. E você falou uma coisa que me chamou muita atenção: ajudar outros profissionais. Hoje, eu vejo e acho muito necessário quem faz alguma coisa com qualidade, exatamente, você pode escalar o seu negócio, você pode se posicionar também sendo referência nisso. Parabéns. Eu te sigo já nas redes sociais, acho que o seu conteúdo é excelente. Obrigada. E quem não segue, né, já aproveita, deixa os seus contatos, doutora, que eu acho que é fundamental a gente buscar esse público para também te acompanhar. Legal, muito obrigada. E a gente vai caminhar para o final, mas eu quero que você deixe uma mensagem para as nossas ouvintes, para as nossas seguidoras, para as mulheres que nos acompanham, né? Com o estilo de vida, com o que elas podem melhorar, trazendo esse peso, deixando fora da balança, mas tendo uma vida muito mais leve. Primeira coisa que eu acho que é muito importante é a mulher começar a entender que a menopausa não precisa ser um momento de sofrimento. E para as mulheres mais jovens, que tem como a gente se preparar para ela. Então eu sempre falo, se eu pudesse orientar as mulheres depois dos 30 já estarem olhando lá para os 50, a gente teria uma qualidade de vida muito melhor no futuro. Então, buscar ajuda de maneira precoce, ter essa preocupação metabólica, ter esse cuidado, ter um profissional que cuide de você de uma maneira integral, mas de maneira segura também é muito importante. E que não tem remédio nenhum, seja para emagrecer, seja para tratar a menopausa, que vença sozinho sem a mudança comportamental. Então tem que também entender que precisa fazer a sua parte. É difícil, a gente sabe que mudar comportamento não é fácil. Eu trabalho com isso todos os dias e é um grande desafio e traz às vezes até alguns momentos de sofrimento. Mas é um processo que quando a gente consegue evoluir devagarzinho, eu falo, é passo de formiguinha. Cada consulta a gente ganha um ponto, a gente vai crescendo um pouco, né? Se a gente consegue evoluir nessa mudança comportamental, a gente consegue muito mais qualidade de vida. A gente não tem mais que aceitar que é assim. A gente tem que realmente fazer o que a gente pode para buscar uma melhor qualidade de vida. E é possível, sim, as mulheres se reencontrarem em qualquer fase da vida. Muito obrigada. Estivemos com a doutora Tamara Batistella, foi uma manhã incrível, né, com muito aprendizado, muito conhecimento. Obrigada pela sua participação, por toda essa aula de conteúdo pra gente. Estamos aqui, finalizando então o nosso episódio do podcast desta manhã. Siga-nos no Instagram e esteja com a gente no próximo capítulo. Obrigada. Obrigada.